Irmão, irmã, nosso curso sobre o Evangelho de São Lucas, módulo 3º, Infância e Adolescência de Jesus Cristo. Lucas 1:5 a 2:52. Continuação. Hoje, iniciando com o nascimento de Jesus Cristo e visita dos pastores. 2:1. Naqueles dias apareceu um edito de César Augusto ordenando o recenseamento de todo o mundo habitado. No grego, analisando o grego, o texto grego egeneto, e aconteceu ou e foi, de entais remerais ekeinais, e foi e aconteceu naqueles dias, excelten dogma, apareceu, veio, apareceu, dogma, ele traduz decreto, edito, dogma. A palavra dogma é grego, para Caesaros Augusto. De quem esse decreto, esse dogma? César Augusto, Caesaros Augusto. Apografestai passam ten oikumenen, para todo o mundo habitado, ordenando um recenseamento de todo o mundo habitado, um recenseamento, apografestai, recenseamento, escrever, apografestai, para todo o mundo ordenado. Então, naqueles dias, nos dias em que nosso Senhor nascerá, o nascimento de nosso Senhor, de novo aqui, a questão histórica, Lucas quer pontuar na história quando nasceu nosso Senhor Jesus Cristo. Naqueles dias apareceu, aparece, foi, aconteceu, um decreto, um edito, um dogma de César Augusto, imperador de Roma, ordenando o recenseamento de todo o mundo habitado. A preocupação histórica de Lucas, do evangelista Lucas. Esse recenseamento que o César Augusto, imperador, tinha ordenado, foi o primeiro enquanto Quirino era governador da Síria. De novo, a preocupação histórica de Lucas. E todos iam se alistar, cada um na própria cidade. Então, o César Augusto ordenou um recenseamento. Maria, de todo o mundo habitado, inclusive da Judéia. Maria e José teriam que sair de Nazaré. Eles habitavam em Nazaré, no norte de Israel, na Galileia. Teriam que sair de Nazaré e se encaminharem até Belém, porque eles eram da descendência de Davi. Recorde lá, da tribo de Judá, Davi nasce em Belém. Todos iam se alistar, cada um na própria cidade. José e Maria tinham também nascido em Belém. Então, teriam que se alistar, era o recenseamento, na cidade de Davi, em Belém da Judéia. Também José subiu da cidade de Nazaré, na Galileia, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém. Ele sobe porque Jerusalém fica no alto, em uma colina. Então ele subiu. Aqui diz, subiu da cidade de Nazaré. Recorde lá a anunciação a Maria, ela está em Nazaré. José também habitava em Nazaré. Leia a anunciação a José. Mateus 1, 18 e 25, que eu irei analisar aqui. A anunciação a Maria,
Lucas 1, 26 a 38, já analisado aqui no nosso canal. Subiu da cidade de Nazaré, na Galileia, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser da casa e da família de Davi. Então, a razão está aqui. José sai de Nazaré, leva Maria, ele é o chefe da família na cultura judaica, até a cidade de Belém, porque ele descende de Davi, por ser da casa e da família de Davi, que nasceu em Belém. Então teria que ser recenseado lá, no local onde nasceu. Esse o motivo porque Nosso Senhor nascerá em Belém da Judéia. Leia lá 1 Samuel 16, 1 a 13. Para se inscrever com Maria, sua mulher, que estava grávida. Maria já havia concebido Nosso Senhor Jesus Cristo. No ato da concepção já existe um novo ser. Por isso que o aborto é um pecado grande e grave. Não matarás. Na hora da concepção existe um novo ser. Essa é a doutrina da igreja. Não se pode tirar a criança. No ato da concepção, Nosso Senhor se encarnou. Quando Maria Santíssima disse sim, Nosso Senhor se encarnou no seu seio, no seu ser. A encarnação do Verbo, Lucas 1, 26 a 38, João 1, 14. Então, por causa do recenseamento ordenado por César Augusto, enquanto Quirino era governador da Síria, era um personagem importante histórico lá da época, José pega Maria, grávida ela, pelo Espírito Santo, e os dois se dirigem para se inscrever na cidade de Belém, para se inscrever por causa do recenseamento. Nosso Senhor nasce no contexto desse recenseamento lá, ordenado pelo imperador, para se inscrever com Maria, sua mulher, que estava grávida. Enquanto lá estavam, relata Lucas, completaram-se os dias para o parto. Já era o 9º mês, desde que o anjo havia anunciado o que aconteceria com Maria, a encarnação do menino. E ela deu à luz seu filho primogênito, primeiro gerado. Envolveu-o com faixas e reclinou numa manjedoura, porque não havia um lugar para eles na sala. Então, aqui todo o contexto do nascimento de Nosso Senhor. Ela dá à luz seu filho primeiro gerado. Jesus é gerado, tá? Porque é Deus, não é só uma criatura, é homem-Deus. Envolve-o com faixas, quando ele morre também é envolvido com faixas, e reclinou numa manjedoura, porque não havia um lugar para eles na sala. Então, Nosso Senhor nasce assim, ao lado, à margem. Não tinha lugar, muita gente tinha ido se recensear. É esse o contexto do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo, Deus e Senhor do Universo. Nasce quase escondido, Nosso Senhor. Filho primogênito, versículo 6. Kai egeneto to eina autus ekei eplestesan hai hemerai tu teken auten. O seu filho
primogênito. Versículo 7. Kaieteken ton huion autes ton prototokon. Prototokon. Primogênito. Proto, primeiro. Tokon, nascido, gerado. Filho primogênito. E Maria não teve outros filhos. Farei um vídeo só para explicar por que ela não teve outros filhos. Envolveu-o com faixas e reclinou-o numa manjedoura, porque não havia um lugar para eles na sala. Versículo 8. Na mesma região, naquela região, então nosso Senhor nasce, não tinha local na sala, na casa, ele nasce num local ao lado, né? Havia uns pastores que estavam nos campos e que durante as vigílias da noite montavam guarda a seu rebanho. Lucas agora irá pontuar a ação e a presença de pastores. Pastores que eram muito importantes lá na cultura judaica, além dos pescadores, Pedro, Tiago, João, André. Tinham os pastores. Israel era ainda um povo pastoril. Recordem a história de Caim e Abel. Caim, agricultor, Abel, pastor de ovelhas. E o Davi, o grande rei Davi, do qual nosso Senhor nasce, ele descende da linhagem de Davi, da tribo de Judá, era pastor. Então, naquela região onde ele nasce, à margem da sala, tinham alguns pastores que guardavam a seu rebanho. Depois nosso Senhor falará do bom pastor que ele é. João 10, aquele que guarda e que olha o seu rebanho. Ezequiel também fala dos pastores. Ezequiel 34 fala dos bons pastores e dos maus pastores. O mau pastor não escuta a voz do seu Senhor e não se interessa pelo rebanho. Se interessa somente pelo lucro. Ele é um ladrão e salteador. Cuidado, irmão, irmã, com os maus e falsos pastores de hoje em dia e de todos os tempos. Versículo 9. O anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor envolveu-os de luz. Então, os pastores lá cuidando do rebanho, aparece o anjo do Senhor, a presença do anjo do Senhor, eu já disse aqui, sempre vem quando um acontecimento muito importante rompe na história de Israel, que é a história do povo de Deus. Todo o nascimento dos profetas do Antigo Testamento, grandes profetas, tem a presença do anjo do Senhor. Saída do povo de Israel do Egito, o anjo do Senhor. Aqueles acontecimentos importantes da história do povo judeu tem a presença de um anjo do Senhor. Aqui também, porque ele irá anunciar aos pastores o nascimento do único Redentor e do único Salvador da humanidade, que é nosso Senhor Jesus Cristo, Filho de Maria. O anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor envolveu-os de luz. Então, a luz, presença do Senhor, Isaías 9. O povo que vivia nas trevas agora viu uma grande luz. A luz é esse menino que está nascendo ali, fato histórico. E ficaram tomados de grande temor. De novo, a questão do temor. Temor lá no nascimento de João Batista, temor para Zacarias, temor de Maria quando o anjo vem anunciar a encarnação do Verbo, e agora temor para os pastores com a presença do anjo,
E não é um anjo qualquer, é o anjo do Senhor. Porque tem anjos que não são do Senhor. Atentos, irmãos e irmãs. O anjo, porém, disse-lhes, falou com eles: não temais, a mesma coisa que disse a Zacarias e que disse a Maria Santíssima. Não temais, não tenho medo. Madalena também, quando vai ver o corpo do Senhor, ela tem medo. E o anjo diz: não temas. Eis que vos anuncio uma grande alegria, atmosfera de temor e de alegria. Nasceu o menino, que será para todo o povo grande alegria. O Redentor de Israel nasceu e nasce. Nasceu-vos hoje um Salvador, que é o Cristo Senhor. A mesma coisa, o mesmo anúncio que o anjo tinha dado a Maria. Nascimento do Salvador, do Redentor, do Cristo Senhor. Cristo, Christos, Mashiach, Messias, palavra hebraica que significa consagrado, ungido, unto. Nosso Senhor foi unto com óleo santo, ungido, escolhido por Deus. Ele que é o Cristo, que é o servo sofredor de Isaías 42, 49, 50, 52, 13 a 53, 12. O Cristo Senhor, Senhor Kyrios, é Deus. Então ele é o ungido de Deus, o servo de Deus, o Salvador, o Filho do Altíssimo, na cidade de Davi, porque José era da cidade de Davi, Belém. Isto vos servirá de sinal, e ele anuncia um sinal. Quem? O anjo do Senhor. Cai tuto, rimen, to, semeion, um sinal, semeion. João falará de 7 sinais no seu evangelho. Tuto, isto vos servirá de sinal. Encontrareis, qual é o sinal que eles irão reconhecer o menino? Encontrareis um recém-nascido envolto em faixas, deitado numa manjedoura. Esse recém-nascido é o Senhor Deus do universo. Cristo Rei, Deus, menino e Deus. Menino, Deus. E de repente juntou-se ao anjo uma multidão do exército celeste. Outros anjos vieram até a presença desse anjo do Senhor e louvar a Deus, dizendo: glória a Deus no mais alto dos céus, paz na terra aos homens que ele ama. Esse episódio entrou na nossa missa, no canto do glória. Fundamentalmente, o glória tem que ser um glória que exalte a Deus. Glória a Deus no mais alto dos céus, ao Deus, Deus Pai, Deus Altíssimo, Deus Santíssimo, e paz na terra aos homens que ele ama. Deus ama a todos, quer a salvação de todos, mas nem todos irão se salvar, só aqueles que se converterem, porque Deus é misericórdia, mas é juiz, justiça, misericórdia e justiça. Terá um julgamento. Então, Deus ama a todos, mas infelizmente nem todos irão se salvar. Só aqueles que se abrem, pedem perdão dos seus pecados e vivem de acordo com a lei do Senhor. Glória a Deus no mais alto dos céus, dizem os anjos. Paz na terra aos homens que ele ama. Doxa, glória, doxologia, doxa en hypsistos, Altíssimo, no mais alto dos céus. Theod, kai, epiges, eirene, e paz na terra. Glória ao Altíssimo Deus, ou a Deus no mais alto dos céus. Kai, epiges, e na terra, eirene, paz na terra. En antropos, Eudoquias, aos homens Eudoquias que ele ama.
que ele ama. Quem que ama? Deus. Certamente essa paz não é só a ausência de guerra. A paz no contexto do Antigo Testamento e do Novo Testamento é a plenitude dos bens espirituais e materiais, principalmente espirituais. A paz se confunde com a ressurreição. A plenitude dos bens eternos, vindouros, se concretizará na ressurreição. Se concretizou já na ressurreição de Cristo e se concretizará para nós quando nós ressuscitarmos. A paz é a ressurreição, é a plenitude dos bens futuros. Quando os anjos os deixaram, foram embora, em direção ao céu, a ascensão dos anjos, né? Aqui, a assunção, que a ascensão é só relacionada ao Cristo, ele tem poder de subir aos céus, mas quando os anjos sobem aos céus, os pastores disseram entre si: vamos já a Belém e vejamos o que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. O Senhor deu a conhecer a eles, através do anjo, o nascimento, o anúncio do nascimento do menino. Belém ficava e fica a 10 quilômetros de Jerusalém, vizinho ali, não muito distante. Foram então às pressas, de novo a questão da pressa, Maria que vai com pressa visitar sua prima Santa Isabel e servir Isabel antes do nascimento de João Batista. Aqui os anjos, os pastores, quando escutam os anjos, vão apressadamente. Foram então às pressas, encontraram Maria, José e o recém-nascido, essa criança, deitado na manjedoura. De novo, o manjedouro insiste, ele nasce pobre. Esse menino, redentor do universo, nasceu pobre, não tinha lugar para ele nascer. Vendo-o, importante o verbo ver, no nascimento de Nosso Senhor e na ressurreição, contaram o que lhes fora dito a respeito do menino. Então ele diz: nós tivemos a presença do anjo do Senhor e de anjo de Deus, glorificando ao Deus Altíssimo, anunciando o nascimento desse menino. E todos os que os ouviam ficavam maravilhados com as palavras dos pastores. A maravilha é uma característica do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles se maravilham com o nascimento do menino. Todos os que os ouviam ficavam maravilhados e também maravilhados pelo que tinha acontecido. Os pastores no campo lá a trabalhar, a presença do anjo do Senhor, anjo que tinha vindo a Zacarias e Maria. Então toda essa atmosfera de maravilha, de glorificação, de alegria, de estupor, de temor, é a atmosfera do nascimento de nosso Senhor. Com as palavras dos pastores. Que bom que os pastores de hoje, como seria bom se eles também, quando falassem, o nosso coração se enchesse de maravilha, de alegria, de estupor. Claro que pastor aqui que eu estou falando são os pastores, os padres, os missionários, os apóstolos, os discípulos de nosso Senhor. Maria, contudo, conservava cuidadosamente esses acontecimentos e os meditava em seu coração. Maria é contemplativa. Esse versículo aqui, Lucas repetirá ao longo do seu evangelho. Tudo aquilo que se refere a nosso Senhor Jesus Cristo, Maria contempla no seu coração. Maria conserva com cuidado no seu coração, medita no seu coração todos esses acontecimentos e meditará tudo aquilo que acontecerá com seu filho. Leia Lucas 2:51.
E os pastores voltaram, estiveram lá, viram o nascimento do menino, foram testemunhas oculares, aquilo que o Lucas coloca no início do Evangelho, né? Então ainda aqui tem essa atenção à questão histórica, de ter alguém que testemunha, não foi só Maria e José, não é só invenção de Maria e José, o nascimento do menino, não. Tiveram testemunhas oculares. Eles voltam então, glorificando e louvando a Deus, a glória, o louvor de Deus. Versículo 14, os anjos que glorificam a Deus, glória a Deus no mais alto dos céus, por tudo que tinham visto, tá? O testemunho aqui é ver, o testemunho na ressurreição é ver. Primeiro eles veem aqui o Cristo nascendo, lá o Cristo ressuscitado, e aí anunciam. Aqui um pouco diferente, porque eles anunciam o que o anjo tinha dito, depois eles veem, e depois que veem, agora sim, eles irão anunciar o nascimento do menino, louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido. A fé entra pelo ouvido, conforme lhes fora dito pelo anjo do Senhor. Nesses capítulos iniciais do Evangelho de Lucas, então, a presença do anjo do Senhor é muito importante. Infelizmente, alguns hoje negam a existência dos anjos. É verdade de fé na Igreja Católica. E está aqui, no Evangelho de Lucas, no texto grego. Você que diz que não existe, tem que dizer por que o texto grego do século III depois de Cristo, um texto muito importante, fala desses anjos e do nascimento do menino, dos anjos relacionados ao nascimento do menino. O anjo que anuncia a Zacarias o nascimento de João, que será o precursor do menino, o anjo que anuncia a Maria o nascimento do menino, e o anjo que anuncia aos pastores que o menino nasceu. Quem diz que não existe tem que explicar por que o texto grego fala disso. Agora, a circuncisão de Jesus. Do mesmo modo como João Batista foi circuncidado, no 8º dia, nosso Senhor também foi circuncidado. É interessante ler o nascimento e a circuncisão, aquilo que aconteceu com nosso Senhor no início, ler em paralelo com o nascimento e a circuncisão de João Batista. Quando se completaram os 8 dias para a circuncisão do menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, conforme o chamou o anjo antes de ser concebido. A Jesus, quem dá o nome, segundo o Evangelho, é o anjo. Foi o anjo quem o chamou Yeshua. Jesus, aquele que salvará o povo dos seus pecados. Então, a missão do nosso Senhor é salvar o povo do pecado, é perdoar o pecado. Essa é a missão do nosso Senhor, perdoar o pecado. Não é libertar politicamente, socialmente, ninguém de nada. O nosso Senhor veio perdoar o pecado. Agora, interessante esse versículo. Quando se completaram os 8 dias para a circuncisão do menino, com João Batista também tem. No 8º dia foram circuncidar o menino. Queriam dar-lhe o nome de seu pai Zacarias. Lá de João não foi o anjo que escolheu. Zacarias dirá, Shemot Yohanan, seu nome é João. Aqui, nascimento de nosso Senhor, na circuncisão, quando se completaram os 8 dias para a circuncisão do menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, Yeshua ben Yosef, Jesus, filho de José, conforme chamou o anjo quem dá o nome ao menino, nomina o menino, antes de ser concebido. Certamente na cultura judaica isso teria que ser homologado por José, porque José é o pai da família. E na cultura judaica é o pai quem dá o nome. Então, oficialmente, de acordo na cultura judaica, foi José quem chamou o menino de Yeshua. Mas quem deu o nome antes ao menino foi o anjo do Senhor, o anjo Gabriel. A apresentação de Jesus no templo. Versículos 22 e seguintes. Quando se completaram os dias para a purificação deles, Maria
teria que ser purificada, porque no antigo Israel toda mulher que dava à luz teria que ser purificada. Não tem nada a ver com o nascimento de Maria Santíssima, Maria que nasceu sem pecado, o nascimento imaculado de Maria Santíssima. Era simplesmente seguir a lei do antigo Israel. Segundo a lei de Moisés, está aqui escrito, levaram-no a Jerusalém. Maria teria que ser purificada, segundo a lei, toda mulher que dá à luz tem que ser purificada. Levaram-no a Jerusalém a fim de apresentá-lo ao Senhor. Maria é virgem antes, durante e depois do parto. Ela simplesmente segue a lei de Moisés, a lei do Senhor. Versículo 22. Kai rote eplestensan hai remerai, quando se completaram os dias para a purificação deles. Versículo 22. Hai remerai tu catarismu auton, para purificação, catarismu, purificação, auton, deles, cataton nomon, moiseus, catar, segundo, ton nomon, a lei de quem? Moiseus, no genitivo, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor. Conduzem Jesus, anegagon auton, levam-no, eis Hierosólima, Jerusalém em grego, Yerushalayim em hebraico, Hierosólima, parastesai to Kyrio, para apresentá-lo ao Senhor. É o mistério do texto da apresentação de nosso Senhor e da purificação de Maria. Purificação, repito, de acordo com a lei de Moisés, a lei do antigo Israel. Maria não precisava ser purificada, porque ela nasce sem pecado. Não é questão do pecado, ela não tinha pecado. Que fique bem claro. Conforme está escrito na lei do Senhor. O que é que está escrito na lei do Senhor? Todo macho que abre o útero será consagrado ao Senhor. E será consagrado ao Senhor no 8º dia. Pan arsen diagoigon dianoigon metran hagion tokirio kletesetai. Todo macho passam pan, aqui pan, que abre o útero será consagrado ao Senhor. Hagion to Kyrio kletesetai, consagrado. Kletesetai to Kyrio ao Senhor. E para oferecer, e nessa consagração, nessa apresentação, nessa purificação, segundo a lei do antigo Israel, a lei de Moisés, eles teriam que oferecer algo em troca, uma oferta. Para oferecer um sacrifício, um oferecimento de um sacrifício, eles irão oferecer um par de rolas ou 2 pombinhos, porque era a oferenda dos pobres. Quando era uma purificação maior, ou em relação ao pecado, que Maria não pecou, mas em relação ao pecado, eles ofereciam, quando eram ricos, um bode, uma cabra, um bezerro, de acordo com a lei do Senhor. Leia o livro do Levítico, porque essa era a prática da lei. Leia também a carta aos Hebreus, que ali vai dizer claramente que agora Cristo ofereceu-se a si mesmo uma única vez em oferta como sacrifício, e ele aboliu todos esses sacrifícios da antiga aliança. Mas naquele contexto, Maria, na sua purificação legal, de acordo com a lei, não purificação que ela não era impura, ela foi oferecer um sacrifício ao Senhor. Para oferecer em sacrifício, de acordo com a lei de Moisés, como vem dito na lei do Senhor, aqui ele já chama claramente lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos. Então, Maria e José, o que está claro aqui, versículo 24, é que eles seguem a lei do Senhor. En to
nomo Kyrio, kai tu dunai, tisian kata to eiremeno em to nomo Kyrio, na lei do Senhor, para oferecer em sacrifício, de acordo com o que está escrito na lei do Senhor, ticiam em sacrifício. O que é que eles oferecem? Um par de rolas ou 2 pombinhos. Deugos trigonon redio nossus peristeron. Dio nossus, um par de rolas ou 2 pombinhos. E havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso. Ele esperava a consolação de Israel e o Espírito Santo estava nele. Na hora em que eles estão oferecendo o sacrifício para a purificação de Maria, ali em Jerusalém, na cidade de Jerusalém, tinha um judeu justo, homem justo. Justo aqui significa que seguia a lei do antigo Israel, chamado Simeão, que era justo e piedoso. Além de justo e piedoso, vivia no templo orando. Ele aguardava, esperava a consolação de Israel. Essa consolação quer dizer a redenção de Israel. Só que muitas vezes eles aguardavam uma redenção política, um Messias político como Davi, e nosso Senhor está claro, ele não veio libertar politicamente o povo de Israel de nada. Ele veio tirar o pecado, perdoar o pecado de cada um de nós. Aqui é uma nova aliança, não é mais de acordo com a antiga aliança. Ele não veio restaurar o reino messiânico de Davi. O reino de Jesus não é deste mundo. Leia o Evangelho de João. Ele esperava a consolação de Israel e o Espírito Santo estava nele. Importante ver que esse homem, nele agia o Espírito Santo. Maria concebe pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que manda o anjo anunciar a Zacarias o nascimento de João Batista. Jesus conduzido pelo Espírito Santo. Importantíssima a presença do Espírito Santo. Kai pneuma in hagion. Hagion, santo. O Espírito Santo agia nele, nesse homem Simeão. Kai pneuma hen hagion ep auton, nele, estava sobre ele. Sobre quem? Sobre Simeão. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo, segunda menção ao Espírito Santo, muito importante, que não veria a morte antes de ver o Cristo do Senhor. Então, ele é avisado, o Espírito Santo anuncia, avisa a ele que ele verá, foi revelado ao Simeão pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor, o Messias, não o Messias político, mas o Messias, o Cristo, que veio inaugurar e instaurar uma nova aliança. Jesus é o Cristo, Messias, Mashiach, Christos, ungido do Senhor. Ton riston Kyrion, kai en auto que rematismenon hipotu pneumatos, tu hagio me identanaton, que ele não morreria, me identanaton, que ele não veria a morte, prim antes an ide de ver ton riston Kyrion, ele não veria a morte antes de ver o Cristo do Senhor. De novo o verbo ver, é todo um testemunho, o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que não veria a morte, tanato, antes de ver e dei o Cristo do Senhor, Christos, Cristo, Kyrio, movido pelo Espírito. Terceira menção ao Espírito, ele é movido pelo Espírito, como Jesus é movido também pelo Espírito ao deserto.
movido pelo Espírito Santo, ele veio ao templo, é avisado pelo Espírito Santo, ele que é um judeu piedoso, ele se dirige então ao templo do Senhor, né, onde nosso Senhor está lá, Maria sendo purificada de acordo com a lei, não que ela necessitasse de purificação, nosso Senhor sendo apresentado de acordo com a lei, não que ele precisasse ser apresentado ao Senhor, mas eles seguem a lei do antigo Israel, porque José é justo, ser justo significa seguir a lei do antigo Israel. Movido pelo Espírito, ele veio ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir as prescrições da lei de novo, lei de Moisés, lei do Senhor, eles seguem a lei do Senhor, de Moisés, do antigo Israel. A seu respeito, ele o tomou nos braços e bendisse a Deus, dizendo: aqui o cântico de Simeão, que entrou na nossa liturgia das horas. Todo padre tem obrigação de orar e de bendizer a Deus. É uma bênção, uma berahá, e a bênção em Israel é algo concreto. Dizendo agora, soberano Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Agora, Simeão, homem justo, ele vê o menino, que é a salvação do antigo Israel, a salvação do novo Israel, a salvação de todos nós. Esse cântico nós analisaremos na próxima aula. O Senhor esteja convosco. Bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Maria passa na frente, São Miguel Arcanjo.